Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual, amigas. Estamos de volta. Para manter a tradição de temas polêmicos e instigantes, nós trazemos hoje o André Barros, que é advogado da Marcha da Maconha. Mas o André não é só isso. O André é um carioca, fanático pelo Império Serrano, pelo Botafogo nem se fala. O André é um cara com muitas vertentes, inclusive a melhor delas, que é ser um grande botafoguense. Meu amigo de muitos anos, e a turma vai gostar muito de conversar e tenho certeza que os ouvintes também. Então, Randolfo, trouxemos um companheiro seu aqui, imperiano, né? Você estava comentando com ele que desfilou no célebre desfile de Tiradentes. E como o tema da cannabis também te interessa, em termos, evidentemente, construtivos, começa você provocando nosso amigo André, dá as boas-vindas para ele. Para a gente, o espírito do nosso botequim é de tratar as coisas sérias da melhor maneira possível, da melhor maneira alegre. Então, quando o Lessa falou do seu nome, eu lembrei de um assunto extremamente interessante. Até porque o meu bloco lá em Santa Teresa, Mistura de Santa, uma das coisas que a gente faz é justamente a defesa da maconha lá em Santa Teresa. Tem um comitê de defesa, de protesto e tudo de rua. Então, a gente estava querendo falar sobre isso, porque é o lado de dois assuntos que me interessam. Como acabar com essa barbárie de comercialização de um produto que já está extremamente consagrado como de uso comum e não tornar isso oficial. E o outro lado é da cannabis, que é aquela de efeito medicinal. Tem empresa já no Brasil com ações em bolsa. Não sei se isso vai ser a tua linha de frente como candidato. Randolfo, primeiro agradecer o convite aí, Rogério, Hélio, Alana, Randolfo, Rodrigo. Só dizer o seguinte, eu sou amigo do Rogério há pouco tempo, só há 40 anos, né? E eu sou também ritmista da bateria das Carmelitas há muitos anos e fui durante 25 anos ritmista da bateria do Império Serrano, minha escola de coração. Mas sobre a maconha é o seguinte, cannabis, cânhamo, para começar, cânhamo, maconha é o anagrama de cânhamo. E obviamente, eu tenho várias bandeiras que eu vou lutar, como, por exemplo, a cobrança da dívida de 50 bilhões dos bancos ao Rio de Janeiro, cartórios, os grandes devedores que não pagam 50 bilhões de dívida, e o orçamento da cidade previsto para esse ano é de 32 bilhões, só que a arrecadação reduziu muito. E também tem toda uma estrutura montada para roubar o dinheiro público, que eu vou meter bronca também, porque eu sou bom de notícia-crime. Eu sou o único brasileiro que apresentou uma notícia-crime contra o Bolsonaro por genocídio, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e fiz 3 notícias-crimes antes contra o Bolsonaro por infração às determinações do poder público destinadas a impedir a propagação de doença contagiosa, quando ele fazia aquelas micaretas golpistas na porta do palácio, desrespeitando todas as medidas sanitárias. As 3 foram arquivadas pelo ministro Marco Aurélio e eu recorri das 3. Os recursos estão lá, Aresp, 8042, 8049 e 8052. Então, vou meter notícia-crime contra essa estrutura de corrupção que tem nos municípios de todo o Brasil e também no Rio de Janeiro. E sobre a maconha é o seguinte, os Estados Unidos, o debate presidencial nos Estados Unidos tem a legalização da maconha. A maconha está sendo vendida para fins medicinais e recreativos em 42 estados de 51 dos Estados Unidos, inclusive na capital, arrecadando muito tributo. E aqui no Rio de Janeiro, o debate municipal não fala sobre maconha. Parece que falar maconha é proibido. E o primeiro lugar do mundo que criminalizou a maconha foi o Rio de Janeiro. Uma lei evidentemente racista,
porque colocava 3 dias de cadeia para os escravos, que eram os negros, né? E outras pessoas que seguissem no mesmo costume, no mesmo hábito trazido pelos negros para o Brasil, que trouxe esse remédio para o Brasil. Os negros trouxeram a resistência da maconha dos negros, e a criminalização é racista. Inclusive, o dono do boticário, branco, homem livre, como eu, ele vendia maconha e, nessa lei, ele só recebia uma pena de multa. Então, na realidade, o traficante só era multado e o consumidor, o negro, sofria 3 dias de cadeia por consumir o pito do pango. E só para terminar, no mesmo ano entrou em vigor o Código Criminal do Império, que estabelecia no máximo 50 chicotadas por dia contra os escravos que praticassem pequenos delitos, porque antes eram de 100 a 400 chicotadas. Por essas chicotadas, antes, é que vão explicar hoje a polícia entrar nas favelas metendo bala de 762, helicóptero e tudo mais. Nós temos que acabar com essas operações policiais racistas nas favelas, porque essa conduta de vender maconha e outras pessoas quererem comprar, não vejo qualquer violência nessa conduta. Nunca vi nenhum vendedor de maconha enfiar um revólver na cabeça do outro e dizer o seguinte: se tu não comprar minha maconha, eu vou te dar um tiro. Isso não existe. É isso aí, para começar. Avante, imperianos! A luz de Deus iluminou a serrinha. Pois é. André, boa tarde. O André chegou agora, hein? No nosso botequim. Cheguei atrasado. Só para continuar, André, no assunto da maconha, queria saber sua opinião sobre esse projeto de lei que trata aí do cultivo aqui no Brasil, que está em tramitação na Câmara. Se não me engano, é o 399. O projeto tem muitas pessoas muito bem intencionadas, inclusive pessoas de associação da maconha, que são a gente apelidou de mãe-conhas, que eram pessoas que tinham horror à maconha, que tentaram todos os remédios para os seus filhos, nenhum deu certo, só deu certo a maconha. Aí começaram a defender a maconha. Mas só que a gente tem que incluir esse debate no capitalismo, né? O mundo já existe uma guerra mundial pelo mercado da maconha. É o ouro verde, porque tu já imaginou, é terra, semente, sol e água. Quer dizer, não custa praticamente nada. Então, o que está acontecendo na realidade é que o agronegócio já está de olho, o agronegócio, como foi falado, quer dizer, já tem empresas vendendo maconha em bolsa de valores. Então, na realidade, o que eles querem é que a gente seja exportador de maconha, da matéria-prima, para eles produzirem medicamentos lá fora, remédios, suplementos alimentares, e mandarem para o Brasil para a gente comprar. E já está sendo vendido nas farmácias Mevatil, para esclerose múltipla, um santo remédio. E o Mevatil está sendo vendido pelo módico preço de R$ 2.600. Quer dizer, é isso que eles querem, que a gente exporte maconha para eles, eles vão produzir lá os medicamentos para a gente comprar, como acontece, por exemplo, no minério, né? Então, a gente tem que colocar os que defendem a maconha, tem que ter consciência disso, porque no Brasil não vai ser legalizado como no Uruguai, que lá foi o Mujica e a Frente Ampla. Então, lá eles estatizaram. No Brasil não vai ser assim. Só um registro aqui, André. A questão da cultura é antiga. Eu era garoto lá no Maranhão e meu avô plantava maconha no quintal. Plantava milho, plantava coisa e maconha. Agora, voltando a outro assunto que você pegou aí, realmente, com a questão tributária. Essas ações que você está movendo, essas denúncias, é uma questão de cidadania. O brasileiro tem que ter essa desenvoltura de questionar e cobrar, fazer cobrança. Meus parabéns pelo que você está fazendo. Agora, com relação aos cartórios, realmente você vai ter uma dor de cabeça. Bom, a questão, pode mandar ver sobre isso? Pode? A questão é o seguinte, eu sou advogado criminal e eu vou cobrar do Ministério Público, da Procuradoria do Município, vou para cima deles, porque eles devem 50 bilhões, inclusive os bancos. Então, quero dizer isso, quer dizer, eu vou para cima deles com
notícias crimes, porque é o seguinte, a Procuradoria e o Ministério Público, eles recebem altos salários sob a justificativa de que precisam ter esses altos salários para não serem corrompidos. Só que o problema é que o Ministério Público só denuncia pobre, negro, que não tem nem ensino fundamental, entendeu? Quer dizer, até uma coisa, além de racista, né, é ridícula, porque são aquelas pessoas de toga, naqueles tribunais todo acarpetado, condenando jovem negro e pobre de chinelo, que não tem nem ensino fundamental. Então, a gente tem que botar o Ministério Público contra os milionários e bilionários. Na realidade, esse ódio contra a corrupção passiva tem que ser muito maior contra a corrupção ativa, que é feita pelos milionários e bilionários. Eu vou para cima, eu faço política, sou socialista, e a minha atuação vai ser contra os milionários e bilionários. Essa que vai ser a minha atuação. Avisando que essa pergunta é a última antes dos nossos comerciais. Então vamos lá. Então, entrando um pouco no samba aí, André, na escola de samba, devido à pandemia, ano que vem não vai ter desfile. Pode ser um mal que vem para bem, na seguinte conjuntura. A Globo está em uma crise, está em briga com o governo, não tendo desfile. É talvez um freio de arrumação para o desfile de escola de samba mudar, voltar a ser popular, sair dessa ação entre amigos de liesa, televisão e oligarquias? Caso você esteja na Câmara Municipal, como encaminhar isso para quando o desfile voltar, ser uma coisa mais popular e menos um produto de liesa e TV? O seguinte, primeira coisa, é bom que não tenha desfile mesmo, porque todos nós sabemos que, inclusive, a pandemia no Rio de Janeiro, ela foi propagada durante o Carnaval do ano passado. E a gente tem que aprender, não pode realmente ter desfile. Agora, Rodrigo, eu acho que tem que ser nesse caminho, contra super escolas de samba S.A. O samba tem que voltar a ser popular, mas eu acho que o samba, para voltar a ser popular, ele tem que priorizar, né, o samba enredo, a bateria, a ala das baianas. Ele tem que priorizar isso. O samba é priorizado nas alegorias e adereços e grandes carros alegóricos. Então, a gente tem que apoiar, inclusive, nossos músicos, nossos autores. As escolas de samba teriam que auxiliar no ensino fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, já pensou os estudantes de Madureira estudando o Heróis da Liberdade de Silas de Oliveira, de 1969, estudando Legados de Getúlio Vargas, de Silas de Oliveira? Tem a história inteira do Brasil. Os 5 bailes da história do Rio. Pô, os 5 bailes da história do Rio, Dona Ivone Lara, isso é brincadeira. Então, isso tem que ser estudado, tem que ser matéria de história. A intenção é essa, eu não sei como legislativamente a gente poderia contribuir. Mas só que é o seguinte, antes dos comerciais, o debate na Câmara dos Vereadores não é só de competência legislativa. Você pode debater qualquer coisa na Câmara dos Vereadores. Até, como antigamente a esquerda debatia sempre, até a guerra do Vietnã, né? Podemos debater tudo na Câmara, tudo. Não é porque não é competência legislativa que você não possa levar esse debate. Vamos então ao comercial, eu falo depois. Então, gente, marcando aqui os nossos comerciais, o principal é você clicar lá no nosso canal do YouTube, dá um like, inscreve no canal, tem também o nosso site, botequimvirtual.com. É um prazer para a gente apertar esses laços aí de relacionamento. Laços, não nós, né? Nós não interessa. Mas, Randolfo, você teve problemas com o samba do Império Serrano, né? Você mudou a letra? Foi na Presidente Vargas, ainda era na Presidente Vargas, né? Poxa. Ali na altura com Antigo eu isso. estava cobrindo para o jornal.
Aí, quando eu falei, vamos mudar essa letra, gente. Ao erguer a minha taça, eu li aquela linda data, já amanhecer do dia, algo acontecia, era o fim da monarquia. Eu falei, algo acontecia, o fim da ditadura. Aí o cara, isso não rima. Eu falei, como rima? E quando eu olhei, tinha um braço no meu pescoço aqui. E levaram lá para a Praça 15. Pois é, tempos difíceis. E um detalhe sobre isso. Sim. Também, em 1969, o Império fez um samba que falava é a evolução em sua legítima razão. Mas a letra original é a revolução em sua legítima razão. E o Silas foi obrigado a Silas de Oliveira, que foi chamado, inclusive, no DOPS, prestou depoimento sobre esse samba, e o Silas teve que mudar e colocou a evolução. Quer dizer, em 1969, no auge da ditadura militar, o Império Serrano saiu com o samba Heróis da Liberdade, falando de soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarins, cantavam assim: já raiou a liberdade. Já imaginou cantar isso em 69? Por isso que eu tenho muito orgulho de ser Império Serrano. Avante, imperianos! André, Hélio, você está querendo perguntar, né, Hélio? Eu estava conversando com o Rogério, o seguinte, liberar não só maconha, não, todas as drogas, simplesmente é uma coisa que é meio que impossível, porque nós temos o exemplo que a lei seca nos Estados Unidos, quando ela acabou com muita violência, acabou com muita criminalidade, né? Inclusive com uma parte da máfia, né? Lá nos Estados Unidos, quando terminou a lei seca. Liberar hoje as drogas, não digo só a maconha, não, é simplesmente mexer com um negócio que ninguém quer, porque isso envolve verba secreta, isso envolve toda uma estrutura de judiciário e polícia, venda de armas. O que aconteceu na Colômbia? Eles tiraram os grandes traficantes lá, né? E o que aconteceu? Acabou com isso? Não, hoje em dia é uma verba oficial. O que você acha disso? Não é uma questão muito política isso daí? Entendeu? O impedimento da liberação? Deixa eu acrescentar uma coisinha. Por favor, Alana. André, é o seguinte, a maioria dos psiquiatras que tratam de dependentes químicos são contra a legalização da maconha. Só dando um segmento aí na pergunta do Hélio. Eu gostaria de, se eu puder então, pegar também uma carona nesse bonde. Parece que as pessoas chamadas fronteiriças, né, que são aquelas que têm o potencial de surtar, ter surtos psicóticos, parece que a maconha ela antecipa esse surto. Quando a medicina hoje ela luta para retardar. Quanto mais tarde houver esse primeiro surto, que é talvez inevitável, mais a pessoa tem chance de levar uma vida normal, né, ou perto do normal. Então, como compensar esses danos que virão também, o lado negativo? Vamos lá. Olha só, sobre a questão da saúde, o que a medicina descobriu é que nós temos um sistema endocannabinoide. Nós produzimos um sistema primo da maconha. Então, na realidade, quando você fuma maconha, você consome maconha, você é tipo um receptor. A maconha é um receptor, você, usando a planta, aciona esse sistema endocannabinoide que nós temos naturalmente. E esse sistema ele traz o equilíbrio do sistema fisiológico, a homeostase, porque ele vai no nosso sistema nervoso e ele equilibra o nosso sistema fisiológico. Olha que maravilha. Sobre a questão da esquizofrenia, por exemplo, ela, se for consumida qualquer planta, bebida, qualquer coisa, ela pode, obviamente, antecipar. Mas, em relação à maconha, você tem determinadas espécies de maconha que são tratamento para a esquizofrenia. Então, a maconha é um medicamento milenar. Então, a questão é o seguinte, o que nós estamos discutindo hoje é o mercado da maconha. Eu sou a favor da descriminalização e legalização de tudo, mas o que tem de concreto hoje é a legalização da maconha. Então, nós temos que debater
a legalização do mercado da maconha no Brasil, porque ele já entrou no Brasil. Portanto, eu acho que o debate mais importante sobre isso é a legalização da venda da maconha na favela, porque a resistência da maconha foi nas favelas. Eu estou falando de um mercado que está empregando mais gente que a indústria da cerveja nos Estados Unidos. Então, a gente tem que debater a legalização da venda da maconha nas favelas, porque a repressão só está aí, no varejo da favela, o que é uma demonstração, do ponto de vista econômico, racista. A repressão no varejo já é uma farsa, e só no varejo da favela é uma farsa maior ainda. E só realmente para terminar é o seguinte, já que a gente está no botequim virtual, e a substância mais consumida no botequim é a cerveja, né? A cerveja, ela é feita do lúpulo. O lúpulo, e inclusive o lúpulo que é usado na cerveja, é a flor da planta fêmea do lúpulo. Como só tem THC, o estupefaciente, na flor da planta fêmea da maconha. Então, se você olhar o lúpulo e olhar a maconha, a flor do lúpulo e a flor da maconha, eles são muito parecidos. Porque se são primas da mesma família, já foram a mesma planta. A cerveja e a maconha já foram a mesma planta. Caminham juntas. Caminham juntas. Só para lembrar, que é inadmissível que um país que defende a comercialização e o uso livre de armas se questione a liberação da maconha. André, nessa realidade da legalização nas favelas, como esse pessoal, o avião, o vendedor do varejo, eles estão nesse debate, inclusive politicamente, eles têm a noção que legalizando eles podem, inclusive, formar um sindicato, serem vendedores. Para que lado que eles cairiam que eles caem nesse debate? Qual a sua análise? Olha, Rodrigo, eu não conheço outra pessoa que levanta esse debate que não seja eu. Entendeu? As pessoas têm muito medo porque vem logo dizer que o cara é traficante, enquanto na realidade são os milionários e bilionários, que são eles os traficantes, que não querem a legalização, porque eles faturam bilhões disso aí. Então, na realidade, sou eu tenho um coffee shop na favela, o primeiro coffee shop na favela do Jacarezinho, a Estufa, onde foi o único lugar que me abriu para eu fazer o debate. Inclusive, a gente debateu sobre a questão de ter um CNPJ na favela para vender maconha. Pois é, se você chegar no Jacarezinho, você vai ver lá restaurantes, bares, todos eles têm CNPJ. Então, poderia ser aberto um CNPJ também, lojas de maconha na favela, e aí esses bilhões que não ficam nas favelas, por quê? Porque o vendedor ele recebe R$50. O segurança, que é um garoto de chinelo, que enfia um fuzil na mão dele, que tinha que estar na escola técnica, tinha que estar na faculdade, tinha que estar até no trabalho legalizado, eles ganham R$150, R$200 para ficarem 24 horas com aquele fuzil ali, né? Então, muito pouco para o faturamento desse mercado. Então, esse debate é importantíssimo, por quê? Porque, de qualquer maneira, fica uma parte da renda na favela. Se legalizar, começar a vender maconha fora da favela, de forma legal, e na favela não, essa galera que está nesse mercado, que, mal ou bem, recebem R$1.000, R$2.000 por mês. Se você retirar essa renda deles nas favelas, desses que estão na venda armada, né, aí eles vão procurar outro negócio, né? Outros tipos de crime. Esses milhões de cada favela, que são bilhões no geral, isso pode ficar na favela. E isso é uma medida de reparação histórica, é uma medida de geração de emprego para a juventude, como está acontecendo nos Estados Unidos, só que lá também já tem a discussão racista, porque as licenças são caras e só jovens brancos estão vendendo.
e todos os pastores protestantes negros, ninguém lá é contra a legalização mais. Isso aí é ridículo falar. O que os deputadas negras, pastores, estão falando é o seguinte: nós somos a favor da legalização, desde que as licenças sejam baratas para que os negros jovens que estão presos saiam da cadeia e possam vender maconha. Então, esse debate é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o debate central é a legalização da venda da maconha na favela, como instrumento, inclusive, de redução desse estado de sítio, desse estado de exceção, desse apartheid que vivem as favelas do Rio de Janeiro. Porque as favelas vivem como se nós tivéssemos estado de sítio, porque a polícia só manda bala na favela. A gente tem que discutir o fim do estado de sítio nas favelas. Exatamente. E a gente está vivendo uma época de banalização de uso de expressões como genocídio, como apartheid, mas no Rio de Janeiro essas palavras se enquadram perfeitamente, porque são 60 mil mortes de homicídio por ano no Brasil, e no Rio de Janeiro é uma parte significativa. Não tenho esse dado agora, mas o Rio e São Paulo estão sempre na frente dessas estatísticas, né? Que, infelizmente, o problema está se espalhando para o país inteiro. Uma coisa eu tenho certeza, que já que o André comentou antes que o pessoal da esquerda fala muito do Vietnã, é um Vietnã por ano, né, de homicídios no Brasil, né? E também, aproveitando o Vietnã exporta mais do que o Brasil. Desde 2014, em valor, as exportações do Vietnã são maiores que as do Brasil, né? Só que a gente exporta a banana e importa a bananada, né? Por que a gente não pode dominar isso aí para poder ter um povo mais feliz? Que nós temos toda né, Hélio? O Hélio gosta de falar isso. Nós temos toda a estrutura de um povo que o povo precisa, talvez condições melhores até do que outros, para ser plenamente autodeterminado e feliz, né? Me empolguei aqui, o Hélio quer falar. Vai, Hélio. Bom, só completando isso que você falou, imagina o maior país do mundo, nas melhores terras agricultáveis, 2 culturas por ano, a riqueza que você está falando, né? É o maior território em extensão do mundo em terras espetaculares para a agricultura. Só isso daí já começa, você vê que aqui é um paraíso mesmo. Paraíso incompreendido e infelizmente, por conta da guerra das elites, né? Agora, André, o que eu quero saber é o seguinte, agora é uma pergunta técnica, ignorância minha mesmo. Mas se você libera a maconha, o comércio da maconha na favela, como é que fica a cocaína? Não vai continuar? Não vai ter o mesmo problema? Como é que faz essa divisão? Sim, vai continuar. Não vai continuar. Não vai continuar a polícia lá? Não, aí é outra coisa. A questão da polícia, a gente tem agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal restringindo as operações policiais nas favelas. E a gente tem que falar para o Supremo que tem que acabar. Porque mesmo na cocaína, a cocaína não é produzida na favela. A cocaína, todo mundo sabe que vem da Colômbia, Bolívia, tudo bem. Até a grande luta dos plantadores de coca na Bolívia, uma luta importantíssima também, não é? Então, tudo isso, não é que a maconha vai resolver essa situação. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um mercado, uma guerra comercial no mundo, e essa guerra já começou e já está no Brasil. E o Brasil tem leis de proteção ao mercado. Você tem o CAD, que é o órgão de proteção do mercado. E, sob esse ponto de vista, você não pode aceitar que os medicamentos sejam vendidos no Brasil, como a Anvisa fez. Ela quer proibir a plantação de maconha no Brasil para produzir medicamentos no Brasil. Isso é uma resolução da Anvisa, proibindo que a gente, se quiser abrir aqui uma empresa para fazer medicamentos e óleos de maconha, a gente tem que importar a matéria-prima. Isso é uma resolução da Anvisa de dezembro do ano passado. O projeto de lei 399
Esse projeto está debatendo isso. Mas, quer dizer, como é que pode? Uma agência do governo faz uma lei infringindo a concorrência. A gente tem que debater isso, o debate agora é sob o ponto de vista de mercado. Então, sob o ponto de vista de mercado, a questão mais importante é a legalização da venda da maconha na favela. Maconha, o faturamento da maconha é muito maior, inclusive, que a da cocaína, que o consumo de maconha é muito maior do que o consumo de cocaína. Só um adendo aqui, André. Você, voltando ao Jacaré, eu conheço o Jacaré razoavelmente bem, até porque tem ali na frente a cidade da polícia, né? Que é um negócio bem de frente. Agora, com relação à comercialização, tem que se levar em consideração o poder aquisitivo do consumidor. A gente não pode colocar no mesmo buraco crack, cocaína e maconha. O poder aquisitivo de cada consumidor desse é diferente. Você abrir um negócio na Cruzada São Sebastião, você vai ter um tipo de consumidor diferente do que se você abrir um negócio no Jacarezinho. Então, uma das sugestões, inclusive na época, que já me passou pela cabeça, já até falando, por que não usar as próprias escolas de samba que estão enraizadas dentro dessas comunidades para começar a discutir esse assunto e puxar para si esse tipo de comercialização? Aí já teve até o samba da Padre Miguel, né? O Tabuleiro da Baiana. Né? O que tem o Tabuleiro da Baiana? A questão é o seguinte: quem mais consome esses produtos que não são de luxo, né? Os que mais consomem são os pobres. Quem mais consome são os pobres. Por exemplo, a receita do Estado, a maior arrecadação é com o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, quem sustenta a receita do Estado é o pobre. Então, esse papo de que a classe média e o rico vai na favela comprar maconha e cocaína não é verdade. É só uma minoria. O rico compra cocaína do varejista traficante rico, inclusive de melhor qualidade, maconha também, e o cara da classe média, ele não vai na favela, ele tem medo. Então, o maior consumidor na favela é o pobre mesmo. Inclusive, a maconha, até os anos 60, ela só era consumida pelos negros, pelos pobres, pelos índios. A partir dos anos 60, a maconha passa a ser consumida pelo branco, classe média, em razão de todo o movimento libertário dos anos 60, né? Inclusive sex, drugs and rock and roll. Então, a maconha, ela, além de a criminalização dela é racista e é política também, porque ela é libertária. Ela é a bandeira dos anos 60. Ela é a bandeira do movimento hippie, ela é a bandeira da contracultura, né? Então, na realidade, a resistência é da favela. Há um grande consumo de maconha nas favelas, com certeza. É um mercado bilionário e essa grana tem que ficar na favela. E só dizer o seguinte, poderia ser produzido, inclusive, nas lajes, o que é bom para o clima das casas. E no estado do Rio, um lugar muito bom para produzir maconha é a região de Campos. No estado do Rio, é um lugar muito bom para produzir maconha. Exato. É sensacional, porque em Tóquio eles estão fazendo jardins suspensos nos prédios, e isso tem baixado a temperatura, tem contribuído para o não aquecimento ali exagerado em função do cimento, né? E a região que você citou é uma região que tem características até do Nordeste, né? Das relações dos senhores de engenho que ainda tem por lá, né? Mas, meus amigos, como sempre, o nosso botequim chega perto do final já com um gosto de quero mais, que nós temos a limitação técnica do tempo aqui do programa que a gente usa, e esse papo não tem hora para acabar. Então, o Hélio vai fazer uma última pergunta. A gente reforça aqui o nosso comercial para vocês clicarem no nosso link, no nosso canal lá, se inscreverem, né, darem o like, visitarem o nosso site, botequimvirtual.com. E eu passo a bola, então, para o Hélio fazer a última pergunta para o André. E aí, André, você também dá aquela sua despedida no estilo salve simpatia. Não é nem uma pergunta, é mais assim uma dúvida mesmo que eu tenho, porque eu não vejo, se liberar maconha, eu não vejo ela ficar restrita ao mercado da favela, não vai ficar.
ela vai virar até boutique e vendendo botequim. Entende? Então, eu não vejo. E continuo achando que o problema vai ser sério. Se não liberar geral, vai continuar o mesmo problema da cocaína na favela. A polícia batendo lá, o traficante brigando com a polícia. É só mais uma restrição que eu faço, uma dúvida que eu tenho. Rapidinho, olha só, inclusive, eu assessorei juridicamente vários coffee shops na cidade. Você tem no Rio de Janeiro vários coffee shops, a cultura que vem da Holanda, né? Então, as pessoas fumam maconha nesses coffee shops. Isso não é crime, porque o dono do coffee shop é aberto. Se a polícia quiser entrar e prender a pessoa, ela pode prender. E só seria crime se o dono do coffee shop soubesse que existe venda de maconha e ele autorizar. Então, isso já existe na cidade do Rio de Janeiro, é o único lugar no Brasil. Então, a maconha pode ser vendida em todos os lugares. O que eu estou falando é o perigo de acontecer, de poder ser vendido em todos os lugares, menos na favela. Aí o negócio vai ficar pior do que está. Eu acho que tem que ser, inclusive porque, historicamente, a resistência é na favela. Então, pessoal, o botequim não é escola de samba, mas nós também temos nosso tempo de desfile, temos que respeitar, até em consideração ao público e às outras escolas que também querem desfilar. Então, a gente agradece ao André Barros, que tem uma história grande. A gente podia falar também sobre a família dele, que tem um histórico de militância, temos muitos, ele é um carioca, botafoguense, como eu disse, que é a maior qualidade, mas é exagero, todas são qualidades nobres. Então, a gente agradece ao André, abre o microfone para ele se despedir e até a próxima semana. Não, muito obrigado. Foi um papo sensacional. A gente um dia tem que fazer um papo sobre futebol, porque nós estamos numa cidade que tem os quatro grandes clubes do futebol brasileiro, né? Quer dizer, que mostra a diversidade, a riqueza da nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, porque é difícil você ter uma cidade com 4 clubes dessa magnitude, que demonstra a nossa diversidade, a nossa riqueza. E temos na cidade do Rio de Janeiro a maior instituição de futebol da história da humanidade, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. E o maior jogador de todos os tempos, Mané Garrincha, né? Então, todos são importantes. Todos são importantes para a história do Rio. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Só tem essa pequena diferença. Temos no Rio a instituição mais importante do futebol da humanidade, com todo respeito. Aí a gente vai falar do time que tem mais campeonatos no Rio de Janeiro. Claro, cada um tem sua glória. André, inclusive América. Tô brincando com o América, tô brincando. Tem o América, pô. Estão querendo acabar com a América. Isso não pode acontecer. Obrigado, André. Grande Rogério, muito obrigado. Obrigada. Hélio. Vamos lá, Rodrigo, André, tamo junto. Valeu. Sensacional. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.